que haja uma grande rejeição do Congresso Nacional tem um lado bom, né? A gente vê que o povo, pelo menos, assim, na linguagem genérica, o Congresso e tal, tá lá avacalhando com a vida dele por interesses próprios, interesses escusos e ganância, como a gente viu no bloco anterior. O povo, de modo geral, consegue sentir isso, consegue perceber isso, ainda assim que numa impressão vaga. E por que eu faço essa distinção? Porque é muito difícil perceber na questão individual, em relação a cada parlamentar. Porque o povo está achando isso, mas é bem capaz de votar em um monte de gente que está contribuindo para o Congresso ser ruim de novo. E por que isso acontece? Né? Muita gente vem falar comigo, já até comentei isso nesse programa, mas vou relembrar. Não dá para pensar só na presidência da República, tem que pensar no Congresso também. Olha, são 513 deputados. Né? Não dá nem tempo de falar sobre cada um aqui no programa. São 81 senadores. Se você somar aí, portanto, são 594 parlamentares. É muita gente. E o que acontece? O Brasil é um país continental. E em cada reduto eleitoral, muitos desses parlamentares têm um controle sobre as mídias locais, inclusive. Eles controlam o fluxo de informação. E eles vão lá, muitas vezes, distribuir essas benesses em ano eleitoral. E aí, muita gente vota de acordo com aquele sentimento imediato que o afago causou, sem saber qual é o histórico daquele parlamentar, porque não acompanha muito isso. E a mídia local ajuda a acobertar. E aí essa gente é reeleita. Essa gente que, se não tivesse foro privilegiado, talvez estivesse na cadeia, se ainda existisse justiça no Brasil, né? Porque depois também da derrubada da prisão em segunda instância, você vai recorrendo até o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é um tribunal eminentemente político, ele vai lá e solta o político que estava encalacrado. Mas eles vão e se reelegem. Então é muito difícil realmente mudar esse cenário. Você precisa de uma atenção especial da população no ano eleitoral, tomara que ela tenha em 2022. Vou aqui fazer o possível para chamar a atenção para a gravidade da situação em que o país se encontra, para que essas pessoas fiquem antenadas e procurem saber mais a respeito dos parlamentares da sua região e procurem votar naqueles que não têm toda essa mancha de corrupção, de esqueminha, por fora, por dentro, porque agora a gente vê, né, brecha dentro do orçamento obscura para retirada de dinheiro sem transparência, aplicação local, sabe-se lá de que maneira. Então você tem essa dificuldade. Quer dizer, o povo tem a impressão geral de que o Congresso não funciona, mas na hora de votar ele vai lá e vota no parlamentar específico que faz parte desse cenário vergonhoso, como descreveu, e eu cito aqui porque eu mencionei na abertura, o deputado federal Carlos Sampaio, que foi procurador de justiça do estado de São Paulo, né? Então é um cara bastante incisivo, sempre foi, eu considero há muitos anos, o melhor orador tucano, né? Os tucanos são terríveis na hora de se comunicar com o povo, né? Alguns são bastante tecnocráticos, assim, às vezes só funcionam num estado como São Paulo. Geraldo Alckmin ganhou várias eleições, na hora de falar para o povo no Brasil todo, assim, ele não consegue cativar aquela população, ficou muito claro isso em 2018, quando ele teve 4%, mas agora o Lula quer tirá-lo da frente para o Haddad talvez vencer aí o governo paulista. Tem o Arthur Duval, que agora está apoiado pelo Sérgio Moro aí para fazer um contraponto. Mas o Alckmin tem essa linguagem que o Lula quer que funcione, até para ele posar ali de mais centrista, de que não vai ser um governo revanchista, tudo conversa fiada. Eles vão ter a sua revanche, a sua vingança e chegarem ao poder, como sempre fizeram. A única autocrítica que eles fazem é assim: não, deixamos muitos espaços, né, para que os outros descobrissem aquilo que a gente fazia. No fundo é isso, traduzindo aquilo que eles pensam, eles vão tentar fechar esses espaços, né? Então, o Carlos Sampaio estava lá dizendo no Twitter mais cedo que classifica o ano legislativo como vergonhoso. Não conseguimos votar absolutamente nada do que o povo brasileiro exigiu, como a PEC da segunda instância e o fim do foro privilegiado. Para piorar, o Congresso aprova um fundão de mais de 5 bilhões de reais. Um escárnio. É um escárnio mesmo.
Quer dizer, o STF derrubou a prisão em segunda instância, o Congresso poderia restabelecê-la, mas tem vários lá que têm telhado de vidro, morrem de medo de serem presos, e eles ficam atrasando, empurrando com a barriga, trocando gente na comissão conforme o interesse do voto. Então, se tem gente que vai votar a favor da PEC da segunda instância, eles vão tiram a pessoa da comissão para botar alguém que é contra, que tem telhado de vidro, porque aí se junta com o espírito do grupo. O fim do foro privilegiado, tudo isso está na gaveta lá há anos. Eles não querem o fim daquilo que lhes dá a proteção de ser julgado no Supremo Tribunal Federal, que é, repito, um tribunal composto por indicação política. Não interessa muito a qualidade do sujeito ao longo da sua carreira. Você tem lá ministros que nunca passaram num concurso público, que tentaram várias vezes tomaram bomba, como Dias Toffoli. E aí você vê o avanço da impunidade, como a gente tem visto, obviamente isso tudo defendido, né, com demonização de juízes, de procuradores e tal, por todos os amigos desses réus, né, pelos amigos dos ministros, inclusive, são pessoas que têm relações pessoais. E as pessoas ficam ouvindo. Ontem eu estava vendo na rede social advogado de quadrilheiros atacando investigadores, juízes, etc. É advogado. É o cara que defendia aquele bandido que depois, inclusive, né, no caso de uma empresa, fecharam delação premiada. São pessoas que confessaram os crimes. Mas o advogado naquele papel que acabou, né, tem o caso de advogado até que saiu quando fez delação, quando a empresa fez delação, o sujeito continuou naquele papel. E hoje está aí, atuando como comentarista e tal. Está cheio de gente que posa como uma pessoa completamente livre, que não tem essas relações com ministros de Supremo Tribunal Federal, com os líderes políticos aí que estiveram no poder nos últimos anos. E são pessoas ligadas a essa gente ou aqueles que assaltaram o Brasil por meio do Petrolão, por exemplo. Então aí comentando, e as pessoas querendo aquele viés de confirmação, né? Porque você tem aquela pessoa que é massa de manobra e ela aprendeu a cultuar a personalidade daquele mito ou daquela ideia, né? Como alguns se colocam. E aí ela quer encontrar aquele comentarista que diga aquilo que ela quer ouvir, que o seu mito, que a sua ideia, eles são santinhos, eles são lindos, eles são maravilhosos, tudo que fizeram contra eles foi uma grande perseguição, eles são pobres vítimas, coitados, aí, encontrei e tal. E nem vai apurar quem são essas pessoas que estão falando isso. Então o Congresso Nacional, ele, sob o comando do Arthur Lira, né, que enfim, foi acusado de rachadinha lá desde a Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas, ele não tem interesse nenhum em avançar essas pautas anticorrupção. E encontrou aí todo o conforto de uma classe, né, com porta-vozes no mercado da comunicação, para varrer isso para debaixo do tapete e simplesmente conseguir o dinheiro do orçamento secreto e tal, e quem sabe liberar cassino, por exemplo, né, que sem nem entrar aqui no juízo de valor, né, sobre ser contra ou a favor, é considerado o templo tradicional da lavagem de dinheiro. Pode funcionar num lugar ideal, com grandes mecanismos de combate à corrupção, de sistemas atualizados, inclusive, de prevenção à lavagem de dinheiro, gerando lucros para a região, turismo, etc. Pode ser até que isso ocorra em algum lugar do mundo. Aqui não atualizaram nem o equipamento do COAF, que escantearam lá para o Banco Central, tiraram do Ministério da Justiça e Segurança Pública, mandaram para o Ministério da Economia, depois para o Banco Central, tiraram lá 7 milhões de reais, se eu não me engano, da atualização de um equipamento. Os caras não estão interessados em prevenir contra a lavagem de dinheiro. E aí você tem orçamento secreto, quer dizer, tira o dinheiro sem transparência e tal, e aí você vai criando um mecanismo para lavar melhor o dinheiro. Onde é que isso vai dar? Então é preciso aqui concatenar os fatos e mostrar que o Brasil está caminhando para o uso do dinheiro público de uma maneira completamente obscura, com todos os mecanismos facilitadores para que esse dinheiro vá parar no bolso daqueles que são gananciosos e sem escrúpulos, né? É isso que está acontecendo no país, portanto, foi de fato um ano vergonhoso no Congresso Nacional.